Seja bem-vindo ao episódio 6 da nossa série de Provérbios. Hoje mergulharemos nos capítulos 18 a 21, refletindo sobre como nossas palavras, decisões e atitudes moldam nosso destino. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Este versículo nos alerta sobre o perigo de se isolar para viver apenas para si mesmo. Quem rejeita conselhos e se fecha em sua própria vontade, acaba resistindo à sabedoria de Deus. Provérbios 18:4. Águas profundas são as palavras da boca do homem. Ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Aqui vemos que nossas palavras têm profundidade e poder. Quando estamos cheios da sabedoria de Deus, nossas palavras fluem como um rio que dá vida e direção. Provérbios 18:6-8. Os lábios do tolo entram em contendas, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são um laço para a sua alma. Salomão nos mostra que a imprudência no falar pode trazer consequências dolorosas. Quantas vezes problemas se agravam porque alguém não consegue controlar a língua? Devemos pedir ao Senhor discernimento para que nossas palavras sejam de edificação e não de destruição. Provérbios 18:10-12. O nome do Senhor é torre forte. Para ela corre o justo e está seguro. Este é um dos versículos mais poderosos de Provérbios. Aqui aprendemos que nossa verdadeira segurança está em Deus. Ele é a fortaleza que nos protege no dia da angústia. Precisamos lembrar de correr para Ele em oração, sempre que o medo ou o perigo nos cercar. Antes da queda eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Um lembrete sobre como o orgulho é caminho para a ruína. Deus honra os humildes e resiste aos soberbos. Provérbios 18:13-15. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Aqui temos uma pérola de sabedoria para os relacionamentos. Ouvir antes de falar. A pressa em dar opinião gera conflitos desnecessários. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. A sabedoria exige esforço, buscar, ouvir, aprender. Não podemos ser passivos, mas ativos na busca por crescer. Provérbios 18:20-24. Morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Este é um dos versículos mais conhecidos de Provérbios, e ele nos mostra que nossas palavras têm o poder de construir ou destruir. Precisamos vigiar nossa boca para semearmos vida. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Salomão revela a preciosidade da verdadeira amizade. Devemos cultivar relacionamentos que nos aproximem de Deus e nos fortaleçam. Provérbios 19:1-3. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Salomão reforça que caráter vale mais que riqueza. A integridade agrada a Deus e é uma proteção contra a vergonha. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. Muitos culpam a Deus por suas desgraças, mas a própria imprudência os levou a esse lugar. Este versículo é um chamado ao arrependimento e à responsabilidade pessoal. Provérbios 19:4-7. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Uma reflexão sobre como o interesse humano é volúvel. A verdadeira amizade não depende de posses, mas de lealdade. O falso testemunho não ficará impune. Deus leva a justiça a sério. A mentira destrói relacionamentos e traz juízo. Provérbios 19:11-14. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Aqui temos uma lição sobre perdão. Reagir com ira é fácil. Perdoar e relevar é sinal de maturidade e sabedoria. A casa e os bens são herança dos pais. Porém, do Senhor vem a esposa prudente. Este versículo mostra que casamento não é apenas escolha humana. Deus é quem concede companheiros sábios e compatíveis. Provérbios 19:15-19. A preguiça faz cair em profundo sono,
e a alma ociosa padecerá fome. A Bíblia não apoia a ociosidade. O trabalho é abençoado por Deus e é por meio dele que recebemos provisão. O que guarda o mandamento, guardará a sua alma. Obediência é proteção espiritual. Quando seguimos a palavra, evitamos muitos sofrimentos desnecessários. Provérbios 19, 20 e 23. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Precisamos aprender a valorizar conselhos e correções, até as que doem, pois são ferramentas de crescimento. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Aqui está a promessa. Viver no temor do Senhor traz satisfação, paz e segurança, mesmo em meio às lutas. Provérbios 21, 3. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Salomão nos alerta sobre os perigos de perder o controle. Intoxicações turvam o juízo e abrem portas para decisões erradas. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. Evitar brigas não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Deus honra o pacificador. Provérbios 24, 6. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. A procrastinação traz consequências. Há tempo para plantar e tempo para colher. Não desperdice o tempo certo de agir. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Aqui está um chamado à humildade. Deus valoriza a fidelidade verdadeira, não a aparência de justiça. Provérbios 27, 10. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Nossas escolhas afetam gerações. Integridade é herança para os filhos. 2 espécies de peso e 2 espécies de efa são abominação ao Senhor. Deus condena a desonestidade nos negócios. A justiça de Deus é padrão para toda negociação e comércio. Provérbios 20, 11, 17. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Salomão nos lembra que caráter não se esconde, cedo ou tarde será revelado. O pão da mentira é doce ao homem, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. O pecado pode trazer prazer momentâneo, mas o fim é amargo. A verdade sempre prevalece. Provérbios 20, 18, 30. Os pensamentos são confirmados com conselhos, e com bons conselhos se faz a guerra. Buscar conselhos antes de agir evita quedas. O temor do Senhor é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha os mais íntimos do ventre. Deus sonda o coração. Nada fica oculto diante dele. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Cada fase da vida tem sua beleza. O vigor da juventude e a sabedoria da velhice são bênçãos de Deus. Provérbios 21, 1, 4. Como ribeiros de águas, é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus governa sobre governantes e nações. Nada foge ao seu controle. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Religião sem prática de justiça é vazia. Deus se agrada de atitudes corretas. O olhar altivo e o coração orgulhoso são o campo dos ímpios. Isto é pecado. A soberba é a raiz de muitos males. O temor do Senhor é o antídoto. Provérbios 21, 5, 9. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. A sabedoria está no planejamento e na paciência. Resultados duradouros vêm de constância. Melhor é morar num canto do eirado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Salomão nos lembra do valor da paz no lar. Ambientes de contenda minam alegria e força espiritual. Provérbios 21, 10, 16. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. O pecado distorce a visão. O justo é chamado a se manter íntegro, mesmo quando cercado pela maldade. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra.
Buscar justiça e misericórdia atrai o favor de Deus. Este é o caminho para uma vida plena. Provérbios 21, 17 e 23. O que ama os prazeres empobrecerá. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. A busca desenfreada por prazer gera ruína. Equilíbrio é sabedoria. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Nossas palavras têm poder. Silêncio sábio é proteção contra muitos problemas. Provérbios 21, 24 e 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Podemos planejar, trabalhar e nos preparar, mas a vitória verdadeira depende de Deus. Este capítulo encerra lembrando que confiança no Senhor é o segredo para a segurança em meio às lutas. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje encerramos mais um episódio desta jornada pelos Provérbios, agradecendo por cada palavra que penetrou no mais profundo do nosso ser. Obrigado por nos lembrar que o Senhor é soberano sobre tudo, que o coração dos reis e governantes está em tuas mãos e que nada acontece fora do teu controle. Pai, nós reconhecemos que precisamos da tua sabedoria para viver de forma íntegra, justa e fiel. Dá-nos um coração humilde, livre do orgulho e da vaidade, para que possamos andar em retidão diante de ti. Senhor, ajuda-nos a sermos diligentes em nossos planos e pacientes em nossas decisões, evitando a pressa que nos leva à ruína. Conserta nossos caminhos quando erramos e livra-nos das armadilhas da ganância, da mentira e do pecado que nos afasta da tua presença. Que possamos ser como aqueles que ouvem conselhos, que buscam direção na tua palavra e que não se apoiam em seu próprio entendimento, mas se deixam guiar pelo teu Espírito Santo. Pai, visita os lares que estão em conflito e derrama tua paz. Restaura relacionamentos quebrados, cura as feridas emocionais e traz harmonia para os casamentos e famílias. Que cada casa que nos ouve hoje seja cheia da tua presença. Que o Espírito Santo seja o hóspede de honra e que cada coração seja restaurado para viver de acordo com os teus princípios. Senhor, guarda nossos lábios para que falemos apenas o que edifica e traz vida. Que as palavras de nossas bocas sejam como fonte de água pura, trazendo cura e esperança para quem nos ouve. Livra-nos das palavras impensadas que ferem e nos ensina a responder com mansidão e sabedoria. Deus amado, reconhecemos que a vitória vem de ti. Preparamos o cavalo, fazemos nossa parte, mas sabemos que é a tua mão que nos dá o resultado. Por isso, colocamos nossas lutas, nossos sonhos e nossos projetos diante de ti. Toma o controle, Pai. Seja o nosso escudo, nossa força e nossa direção. Por fim, Pai, eu oro para que cada pessoa que está acompanhando esta série seja tocada profundamente pelo teu Espírito. Que esta palavra não seja apenas conhecimento, mas transformação de vida. Que o Senhor nos leve a uma busca cada vez maior por santidade e temor a ti. Em nome de Jesus, declaramos que andaremos na tua sabedoria e que seremos luz neste mundo, sal da terra, testemunhas vivas do teu amor e da tua graça. Glorificamos o teu nome, Senhor, e entregamos tudo em tuas mãos. Amém. No próximo episódio, vamos estudar Provérbios 22 a 25, onde encontraremos conselhos poderosos sobre educação dos filhos, prudência e como agir diante das injustiças. Será um encontro transformador. Não perca! Cold mama